Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, dessa vez da classe adultos, sempre lembrando que o plano de estudo não é uma pré-aula, ou seja, não é uma aula completa dada antecipadamente, mas é, na verdade, uma maneira de extrair da lição tudo aquilo que é mais importante para que você organize o seu pensamento em relação ao estudo de uma maneira mais rápida, ou seja, quando você consegue visualizar a lição de uma forma que os pontos mais relevantes vêm em primeiro lugar, você tem um processo de aceleração na assimilação do conteúdo, então você em menos tempo consegue entender mais e você também absorve uma metodologia que pode te ajudar. Então, assim, espero que você fique comigo até o fim dessa aula. Então, a gente tem como a lição de hoje, a lição de número 4, Elias e os profetas de Azera e Baal, tá? Dessa lição que fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Se você gostar do conteúdo, já dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, você pode tanto utilizar, tá? Esse mesmo PowerPoint que eu estou usando para fazer esse plano de estudo, você pode baixar no YouTube, na descrição do YouTube, você pode usar, você pode fazer suas modificações, pode passar para outras pessoas, tudo gratuitamente, tá bom? Da maneira que te aproveitar melhor. E o que eu espero de você é o seu like, o seu compartilhamento e a sua inscrição no canal, tá bom? Os objetivos específicos para essa lição são: salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, relatar que Deus responde às nossas súplicas e 3, expor as fragilidades do ser humano. Então, dentro dessa lição, analisando sob o ponto de vista da vida de Elias, muito mais do que a ideia dos profetas de Baal e de Azera, a gente usa a lição, pelo menos essa intenção do comentarista, que a gente olhe muito mais para o lado de Elias nessa situação, ok? E a gente tem como textuário dessa lição: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18:38. Verdade prática: o Senhor sustenta com sua mão forte todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Então, pegando aquele gancho dos objetivos específicos e linkando com o textuário a verdade prática, a gente vê que, na verdade, Deus é quem nos sustenta, é Deus quem nos dá a sua palavra para que nós expressemos ela da maneira que Ele quer, e é Ele que nos orienta para falarmos a verdade e ficarmos firmes, mesmo que isso venha nos trazer consequências ruins, ok? E aí a leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 18, e no capítulo 19, tá bom? Você pausa aqui, faz a sua leitura e depois você retoma esse plano de estudo. A gente tem a introdução que diz o seguinte: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Então, a gente vê nessa introdução a relação que o comentarista propõe lá nos objetivos específicos. A gente vai falar da fragilidade humana, mesmo de um grande servo de Deus como foi Elias. Então é muito interessante sob esse ponto de vista. Aí o primeiro tópico, o desafio no Monte Carmelo. O segundo, a oração de Elias. E o terceiro, Elias em Horebe. A gente tem aqui como uma dica para os professores, né? Você gastar 20 minutos
no primeiro tópico, 20 minutos no segundo e 25 no terceiro. Aí você tem 65 minutos e sobra 5 ainda para você fazer uma pequena introdução sobre a próxima lição, deixando os alunos instigados a participarem da próxima lição. Eu deixei o tópico 3 com mais tempo, porque é justamente onde vai se falar sobre a fragilidade do ser humano e é uma coisa muito prática para nós e importante. Tópico 1. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o Deus verdadeiro. Então, a situação do povo, e não é de Elias, era tão alarmante que ele precisou lançar esse desafio. E o interessante é que, mesmo perguntando, o povo agora já não sabia mais quem era o Deus verdadeiro, de tanto afastamento que havia tido do Deus que era o Deus deles mesmo, que os resgatou do Egito. Então, é uma situação difícil e Elias teve que se colocar no meio dessa situação para mostrar quem era o verdadeiro Deus. 2. O problema de não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidados divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Todos nós sabemos disso e muito mais o povo de Israel sabia disso, mas ao longo do tempo a mente vai sendo cauterizada daqueles que se afastam de Deus, que muitas vezes ou creem em outro Deus ou às vezes passam a duvidar da existência do Deus verdadeiro. Então essa é uma questão importante a ser discutida também. Eu sempre coloco só o trecho mais importante e o restante você completa com a leitura da revista, tá bom? Aí o 3, o desafio do fogo. Não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Então, na verdade, isso foi feito por Deus, não para ele se mostrar para o povo, para se revelar para o povo, mas foi mais um ato de misericórdia em favor do povo por causa da promessa que Deus havia feito aos seus pais, né? Abraão, Isaac e Jacó, de manter essa nação viva, de manter essa nação sob os seus cuidados para que recebesse as suas promessas, ok? A gente vai para o tópico 2, a oração de Elias, ponto 1, os preparativos. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramassem 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego à sua volta. Lembrando que toda essa reparação que Elias fez, ela tem um símbolo, né, da nossa restauração diante de Deus, do nosso comportamento diante de Deus, da forma que Deus se agrada, ou seja, colocar cada coisa no seu lugar dentro dos padrões. Então, ele arrumou o altar, ele colocou as pedras que simbolizavam as tribos de Israel, arrumou a lenha, colocou o holocausto da maneira correta e fez algo que naquela época estava em escassez, que era pegar a água. A água já estava num processo de escassez, não tinha água sobrando naquele momento. E ali Elias manda pegar 12 cântaros de água e põe sobre aquele altar. Então ele pegou algo que era precioso naqueles dias porque estava em falta. Então isso é muito interessante. Ele reparou o altar e deu o que havia de melhor, ou aquilo que havia em pouca quantidade, que alguém poderia considerar como um ato errado, né, por ser pouco, mas ele estava fazendo para Deus. É algo importante a se refletir.
2, uma oração confiante. A gente tem aqui, é relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina com resposta. Então, ou seja, a relação de Elias com Deus era uma relação íntima e ele estava direcionado por Deus, por isso tinha certeza que o Senhor iria responder à sua oração. 3, a misericórdia de Deus. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, é uma exata comprovação não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão, como a gente falou há pouco no tópico anterior. Então ele fez isso em favor do povo e não para simplesmente mostrar o seu poder. Deus não precisa disso, é algo importante a se refletir. E o ponto 3, o tópico 3, digo Elias em Horebe. Ponto 1, os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao rebanho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Isso é muito interessante, porque tem gente que fala que não acontece, né? Se a pessoa está na presença de Deus, ela não tem esse tipo de manifestação, ela não vai ter esse cansaço, ela não vai ter essa exaustão, mas tem sim, muitos pastores têm isso, muitas pessoas ocupadas com a obra de Deus e muitas pessoas que se entregam totalmente à obra do Senhor acabam ficando enfadadas, ficando cansadas, exaustas, de tantas coisas para resolverem que às vezes não são delas mesmas, mas dos outros, né? Pessoas que dependem da ajuda dela e ela, como capacitada por Deus, coloca toda a sua vida em favor disso e acaba com isso tendo dificuldades e também problema de depressão, de desânimo, como qualquer outra pessoa. O próprio apóstolo Paulo expressa isso em Coríntios, no capítulo 11, quando ele fala que afadigava ele o cuidado de todas as igrejas, os naufrágios que ele sofreu, perseguição, perigos de ladrões na estrada e tantas outras coisas, e ele realmente também chegou à exaustão. Essa é uma questão importante a ser discutida também nesse ponto. O pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, Tiago 5,17. Esse ponto complementa o anterior. Então ele chegou a uma situação que falou assim: eu não quero mais viver, me recolhe, não quero mais essa experiência, ela é dura, ela é amarga. Então é difícil até mesmo para uma pessoa extremamente usada por Deus. E 3, a resposta de Deus. Olha que interessante. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Nisso, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Ou seja, Deus o renovou naquele momento para que ele pudesse continuar a sua caminhada, ok? Dessa forma, eu espero ter auxiliado de alguma forma a sua abordagem da lição para estudá-la. Os tópicos que nós vimos aqui foi o desafio no Monte Carmelo, a oração de Elias e Elias em Horebe. A gente termina com a conclusão que diz: a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que a sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo, ok? Então a gente termina aqui esse plano de estudo. Espero ter auxiliado você de alguma forma e que você tenha uma excelente aula. E se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Olhe também outros conteúdos que eu tenho aqui no canal, como por exemplo a série de podcast feitos à imagem de Deus e outros conteúdos que podem te auxiliar. Espero você na semana que vem, se Deus quiser.
Até lá!